Mais um vídeo de análise aqui no canal Alavancando Rural e hoje vamos analisar propriedades no município de Catolé do Rocha, na Paraíba. Na verdade, eu já fiz análise dessas propriedades e a gente vai aqui ver que um fator foi fundamental para que eu fizesse a alocação de todos os poços. Eu já tive feedbacks de 2 poços que foram perfurados, ambos deram água doce e de boa vazão. E eu vou mostrar aqui para vocês o relato do cliente, primeiro o vídeo do poço dele e também o que ele me passou sobre a perfuração do poço e o que o perfurador falou após perfurar. Já tá tomando, aê. Boa noite, Léo, tudo na paz, meu irmão. Eu tô mandando os vídeos pra você porque a gente já perfurou o poço, viu? E deu uma vazão muito boa, surpreendeu aqui, viu? A gente não tem a quantidade não sabe a vazão ainda, mas foi muito boa, acho que surpreendeu. Acho que vai dar acima da média do que você estipulou aí, viu? Muito agradecido aí, meu irmão, pela sua marcação de poço aí. Já tô divulgando aqui eu tô divulgando os seus contatos, que o pessoal tá procurando bastante. Pois é, ele até falou, o menino que cavou, disse que aqui ele não tinha visto ainda poço com essa vazão ainda. Ele acha que tá acima de 5.000 a vazão desse poço. E esse poço, assim como os outros, foram marcados com base em um fator determinante. Claro que a gente fez toda a análise para conseguir ver que aquele fator ele se repetia e era indicativo de local bom para poço, mas no final das contas eu consegui chegar em uma característica que eu precisava buscar nessas propriedades para ter uma segurança muito grande de que naquele ponto daria água. Mas antes de começar a análise na tela do computador, eu vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito e deixe seu like aqui nesse vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas. E vamos para a tela do computador. Estamos aqui no ArcGIS e essas são as 5 propriedades analisadas. Eu estou fazendo uma sexta que os clientes recomendaram, que é essa menorzinha aqui, mas eu não vou incluir ela no que eu vou falar porque eu ainda não entreguei, não tive o feedback. Porém, a nível de curiosidade, tem aqui um curso d'água, tem poços produtivos, esse curso d'água ele passa por essa cerca, o poço ele vai ser produtivo se for locado aqui nessa região. Porém, para o que eu vou mostrar, essa propriedade não segue a cartilha que eu vou mostrar a vocês. Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o relevo e a geologia para entender o contexto geológico do local. Aqui temos a geologia, aqui em cima um gneiss e aqui um granito. Provavelmente toda essa faixa aqui é metamorfizada, mesmo onde está mapeado como um granito. O gneiss ele tem uma mineralogia muito parecida com o granito. O que muda é o grau de metamorfismo, enquanto o granito é uma rocha ígnea, o gneiss é uma rocha metamórfica que sofreu pressão e temperatura após sua cristalização. Nesse local a gente tem um relevo mais dissecado e aqui um relevo mais liso, mais plano. A análise foi fundamentada nas fraturas extraídas nesses pontos. Então a gente consegue perceber que onde a gente tem um relevo mais dissecado, a gente tem fraturas no sentido NWSE, que aparentam estar abertas, sendo favoráveis para a água, que são essas aqui, que eu estou passando o mouse, e temos também NESW, que é essa aqui cortando elas. Provavelmente fraturas paralelas ao trend da serra, e aparenta estar mais fechado. Não quer dizer que não vai dar água alocar em cima delas, mas como a gente tem a possibilidade das fraturas NWSE que parecem mais abertas, a gente vai priorizar elas nas locações dos poços. E eu já vou adiantar que quando eu marquei, eu consegui marcar todos nesse tipo de fratura e tive resultados positivos. Essa propriedade aqui foi a primeira que eu fiz, a do cliente que vocês viram o vídeo no início desse conteúdo. E eu cheguei até ela extraindo fraturas, aqui a gente tem um lineamento, e cursos d'água. Para extrair o curso d'água, eu utilizei essa imagem aqui, que é chamada NDMI, que é uma imagem gerada por algumas bandas do satélite Sentinel-2A, principalmente o infravermelho próximo e o vermelho. Então, nessa imagem que a gente tem em vermelho, são locais com menos umidade, e onde a gente tem em azul ou amarelo, mais úmido.
Quando a gente tem um curso d'água perene, a gente vai ter esse azulzão. Já cursos d'água que no momento da foto estavam secos, mas mantinham a umidade, que são cursos intermitentes, a gente vai ter um amarelo, um verde. Então, quando a gente foi para a propriedade, a gente fez a instalação de fratura, como vocês viram, está aqui. E no NDMI, a gente viu que esse ponto, onde foi locado, tinha uma saturação maior em água, tá? Com um valor melhor de umidade. Quando eu fui analisar as outras propriedades, eu busquei a mesma coisa. A fratura NWSE e um valor de NDMI mais próximo de cursos d'água. Nesse caso, dessa propriedade, a gente tinha uma serra aqui e tinha fraturas também NWSE, que eu consegui extrair aqui dentro, e a gente tinha locais de maior umidade dentro da propriedade, que foi utilizado para traçar os cursos d'água. Essa aqui é a mesma coisa, a gente já tem um curso d'água que provavelmente corre na maior parte do ano. A gente fez essa alocação aqui, que é uma alocação bem segura, já que a gente conseguiu extrair fratura NWSE. Essa aqui é uma fratura, na verdade é uma falha, que está deslocando essa fratura aqui, que provavelmente é a mesma. Então isso aqui é uma falha geológica, a gente conseguiu mapear outro curso d'água aqui, e por isso foi feita essa alocação. Tudo isso é importante, provavelmente eu teria alocado os postos no mesmo local que eu marquei, mesmo sem o macete que eu vou mostrar aqui a vocês agora. Porém, esse macete me ajudou a confirmar que aquele local era um local apropriado para a marcação de poço, e eu percebi que utilizando dessa tática, dessa técnica, qualquer pessoa conseguiria alocar aqui nessa região. Então, se você é de Catolé do Rocha e estiver vendo esse vídeo, eu vou te mostrar como é que você vai fazer para marcar seu ponto sem nenhum conhecimento de geologia. Temos aqui a imagem de 2025 do Google Earth. Aqui estão as propriedades. E o que eu fiz foi bem simples. Essa aqui é a primeira área que eu analisei. O curso d'água está aqui. E eu busquei períodos de seca. Então a gente tem esse aqui de 2019. E quando a gente analisa a propriedade, o único ponto no período de seca que vai ter árvores verdes e robustas é essa região que foi marcado o poço. Quando a gente vai para fora, a gente vê esse mesmo tipo de árvore bem isolada. E isso está me indicando que em período de seca a gente tem uma água no subsolo que está sendo puxada pelas raízes e está nutrindo essa vegetação. Então isso indica que ali tem uma fratura segurando água. Quando a gente vai para as outras análises, a gente encontra a mesma coisa. Aqui, por exemplo, a gente tem essa árvore aqui, verde e robusta, e mostrando que tem um curso d'água nesse sentido, onde foi marcado o poço. O poço foi marcado aqui nessa propriedade. Se a gente for para outra, a gente vai ver a mesma coisa. Essa aqui que é maior, a gente tem toda uma vegetação já mais seca e algumas poucas árvores robustas e verdes, indicando um bom local para a perfuração de poço. Então essa imagem, apesar de ter cobertura de nuvens, mostra que a gente tem alguns fluxos d'água se destacando, e aqui a gente tem o cruzamento desses fluxos. Então aqui é um bom local para a perfuração de poço. Para a gente finalizar, uma olhadinha aqui nessa propriedade, que tem um rio mais forte, a fratura passa aqui que vai armazenar, uma locação mais segura, e a gente tinha marcado um ponto pegando esse curso d'água aqui. Essa tática ou essa técnica não pode ser utilizada para todas as regiões. Aqui é um local de seca em que as fraturas são rasas, e aí as raízes conseguem puxar a água das fraturas porque estão perto da superfície, com 20, 30 metros. Porém, você pode ir para um local que você não tenha esse indicativo e mesmo assim você conseguir outro macete, outra forma para marcar os pontos. Então, se você tiver um local e não achar isso, não quer dizer que na sua propriedade não tem água. A fratura pode estar mais profunda, a raiz não chega até ela e você não vai ter esse macete. Porém, existem outros que você pode utilizar. E se você quiser uma ajuda para fazer a análise da sua propriedade, basta falar com a gente, que a gente pode fazer isso para você. Então é isso, vocês puderam ver que às vezes uma coisa simples que qualquer pessoa conseguiria notar é um fator determinante para a alocação de um poço produtivo e de água doce. E se você quiser análise da sua propriedade, fale com a gente que a gente consegue te ajudar. E vou pedir a vocês, caso não estejam inscritos no canal ou não se inscreveu no início do vídeo, para se inscrever agora para fortalecer aqui o trabalho da gente e deixar seu like para que o YouTube recomende para mais pessoas. Um abraço e até a próxima!